Boa tarde, galerinha do sétimo ano, e bem-vindos à nossa aula de número 13 do Caderno 2. Professor Danilo aqui. Hoje a gente vai estar dando continuidade no teu assunto, continuidade àquela aula ao vivo de ontem, então a gente vai estar prosseguindo aí no teu livro, tá? Pega aí o teu livro na página 23, que tem como título Cálculo de Porcentagens, tá? A gente vai ver o que é um cálculo de porcentagens. Ontem a gente entendeu o que era uma porcentagem, a gente viu, trabalhou como transformar fração para taxa percentual para fração, para número decimal. E hoje a gente vai ver como realizar alguns cálculos com porcentagem, tá? Então acompanhe aqui a leitura. Aplicando taxas percentuais. O professor Clóvis, de português, acaba de corrigir uma prova aplicada em uma de suas turmas, com 36 alunos. Ele ficou satisfeito porque 25% dos alunos tiraram nota máxima na prova. Quantos alunos tiraram nota máxima? Então é o seguinte, o professor ele tem 36 alunos na sua turma e 25% desses alunos tiraram a nota máxima, ou seja, tiraram 10, tá? Vamos ver como calcular. Devemos calcular 25% de 36. Veja dois prováveis processos de resolução. Então a gente vai ver o primeiro processo, como encontrar 25% de 36. Lembrando que 25% de 36 corresponde à quarta parte de 36, certo? Então 25% de 36 é igual a 1 quarto, ou seja, 25% sempre vai ser correspondente à fração 1 sobre 4 a 1 quarto, certo? Então o que tu faz? Basta tu fazer 1 quarto vezes 36, simplesmente isso. Tu transformou 25 para 1 quarto. Como é que eu transformo isso? Lembra? 25 sobre 100, aí depois tu simplifica, tá? Aí fica 1 quarto. 1 quarto vezes 36. 1 quarto vezes 36, tu multiplica 1 vezes 36, 36. Então fica 36 sobre 4, multiplicação de fração, não esquece. 36 dividido para 4 é 9. Então, portanto, 9 alunos dos 36 da turma tiraram nota máxima. Então, essa é a primeira forma de resolução que eu tenho. Eu pegar minha porcentagem, o 25, transformar para a fração e multiplicar pelo número que eu já tenho, certo? Lembra, 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100. 25 sobre 100 simplificando dá 1 quarto. Aí 1 quarto vezes 36 é 36 sobre 4. 36 sobre 4 é 9. Então, portanto, 9 alunos de 36 tiraram a nota máxima. Essa é a nossa primeira forma de resolução. Vamos ver a nossa segunda forma. Representando 25% na forma de fração ou de número decimal. Tá? Eu já falei que tu tem que transformar para fração. Aqui ele está transformando para fração e depois número decimal. Tá, como é que tu vai fazer? 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100. Lembra? Porcento é por 100. Então é 25 sobre 100. Quando tu divide 25 para 100, vai dar 0,25. Lembra? Não precisa fazer conta. Basta tu andar com a vírgula para a esquerda duas casas, tá? Então tu andou com a vírgula, dá 0,25 em número decimal. Então logo 25% de 36 é a mesma coisa que 25 sobre 100 vezes 36, que é a mesma coisa que 0,25 vezes 36. Quanto efetua a conta? 0,25 vezes 36 dá 9. Então, portanto, 9 alunos tiraram a nota máxima, tá ok? Vamos continuar. Agora a gente vai ver outro problema. De 32 mil pessoas de um bairro, 78,4 se vacinaram na última campanha do governo contra a febre amarela. A vacina é muito importante, tá, gente? Quantas foram as pessoas dessa comunidade que não se vacinaram? Então é o seguinte, vamos pensar. Se 78,4 pessoas se vacinaram na última campanha, e eu quero saber quantas dessas pessoas não se vacinaram, então vamos ver a resolução. Primeiro, o número de pessoas vacinadas é igual a 78,4 de 32 mil, certo? Então a gente tem que 78,4 de 32 mil é a mesma coisa que tu pega o 78,4% e transforma em forma de fração. Então, 78,4 sobre 100, tá? Vezes 32 mil. Tu pode cortar os dois zeros do 100 com dois zeros do 32 mil e efetuar a tua conta normal, certo? Aqui, ó, eu vou fazer aqui para ti, ó. 78,4 sobre 100 vezes 32 mil. Simplifica, ó, corta esses dois zeros com esses dois zeros aqui. Vai sobrar o que para ti? 78,4 sobre 1 vezes 320, só isso. A partir daí, 78,4 dividido para 1 é 78,4. Então, portanto, 78,4 vezes 320 é 25.088, que é o mesmo resultado que tu encontra aqui, ó, 25.088.
Logo, 25.088 pessoas foram vacinadas. E como consequência, não se vacinaram nessa comunidade, o quê? O restante, que é 32 mil menos essas 25.088 pessoas, que equivale a 6.912 pessoas não se vacinaram, tá ok? Outro modo de eu fazer, considerando que o total de pessoas de 32 mil pessoas da comunidade corresponde a 100%, então se eu tenho 32 mil pessoas numa comunidade, essas 32 mil são 100% da população, certo? A porcentagem dos não vacinados corresponde a 100% menos a porcentagem de quem se vacinou, que é 78,4%. Quando tu efetua essa subtração, tu encontra 21,6%. Então, portanto, devemos calcular 21,6% de 32 mil. Aí tu faz o mesmo processo, 21,6 sobre 100 vezes 32 mil, simplifica que tu vai encontrar 6.912. Então, existem essas duas maneiras de tu fazer. Tu tirar a porcentagem que ele te deu e depois subtrair do total de pessoas, ou já subtrair logo as porcentagens. Tá ok? Agora vamos ver o tópico que fala determinando o total, determinando 100%, tá? Lembra, quando eu falo de total em porcentagem, eu estou falando sempre de 100%, tá? Muitas vezes conhecemos o percentual de um número e queremos determinar qual é este número. Veja o seguinte problema. Sabe-se que 558 alunos matriculados em uma escola possuem aparelho celular e que esse número corresponde a 90% do total de alunos matriculados, tá? Quantos alunos estão matriculados nessa escola? Então, vamos lá pensar. Primeiro, se eu tenho 558 alunos matriculados em uma escola que possuem celular e eles correspondem a 90%, então falta encontrar quem é esses 10%, certo? Vamos lá. Vamos considerar como referencial o total de alunos matriculados na escola, que corresponde à taxa percentual de 100%. Temos que, em relação ao total de alunos matriculados, 90% corresponde a 558. Então, 558 é 90% dos alunos, certo? Assim, 10%, o que é 10%? É a nona parte de 90%, corresponde a... Então, o que tu vai fazer? Tu vai pegar esse 558 e dividir por 9, tá? O 9 vem de 90%, tá? 558 dividido por 9 é igual a 62. Explicando melhor, é como se tu tivesse 100%, tu tivesse 10 partes de 10%, certo? E tu tem 90%, ou seja, tu tem 9 partes, tá? 9 partes corresponde a 558. Então, 558 dividido por 9 é 62, como vemos bem aqui, ó, tá? Consequentemente, 100% é o quê? 10 vezes 10, tá? Corresponde a 10. Se cada parte corresponde a 62, então tu tem que encontrar quanto corresponde às 10 partes. Então, tu multiplica 10 vezes 62. Então, 10 vezes 62, 620. Então, esse é o primeiro método de resolução. Olha o segundo método, eu acho bem mais fácil. Devemos obter um número natural tal que 90% dele seja igual a 558, tá? Simbolicamente, devemos descobrir o número que deve substituir o retângulo sombreado para que ocorram as desigualdades. Então é o seguinte, lembra, tu tem 90%. O que é 90%? 90 sobre 100, certo? Tu tem que encontrar um número que quando tu multiplicar essa fração, dê 558. Como é que eu faço isso? Ou, aqui ó, 90 dividido para 100, mesma coisa que 0,9, vezes algum número que dê 558. Tá, é muito simples. Esse valor pode ser substituído pela divisão. Lembra, aqui está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. 0,9 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Então, basta eu fazer 558 dividido para 0,9, que eu vou encontrar 620. Então, portanto, o total de alunos dessa escola são 620 alunos matriculados, tá ok? Por último, determine a taxa percentual. Em muitas situações, o objetivo é determinar a taxa percentual, é encontrar uma porcentagem de determinado problema, que é uma parte que representa em relação ao todo. Vamos resolver o seguinte problema. Numa partida de futebol entre o time A e o time B, havia no estádio um total de 35.420 pessoas, das quais 13.850 eram torcedores do time B. Em relação ao total de torcedores, qual era nessa partida o percentual correspondente à torcida do time B? Ou seja, se 13.850 pessoas torcem para o time B, então eu quero saber quanto isso representa em porcentagem. É isso que ele estava falando para mim, tá? O que é que tu vai fazer? Devemos comparar o número 13.850 com o total.
Então, basta tu dividir o número que ele te deu pelo total de torcedores presentes. Então, 13.850 dividido para 35.420, tá? Quando tu efetua essa divisão, tu vai encontrar 0,391, certo? Transformando isso para porcentagem, como é que eu faço? Basta tu dividir por 100. Ou, como eu falei ontem, andar duas casas decimais. Uma, duas. A vírgula parou entre 9 e 1. Então, portanto, 39,1%. Então, portanto, nesse jogo havia cerca de 39,1% de torcedores do time B, tá ok? Então essa é como eu determino a taxa percentual. Agora vamos lá na tua parada obrigatória. Olha, calcule mentalmente 50% de 36. Quando eu falo de 50%, lembra, se 100% é total e 50% é metade de 100, então quando eu falo de 50%, eu estou falando de metade. Então eu preciso encontrar a metade de 36. E a metade de 36 é 18. Muito simples. Próxima. 25% de 180. O que é 25%? 25% é a metade de 50. Mas 50 não era a metade já? Então, portanto, 25%, olha, sempre vai ser a metade da metade, certo? A metade da metade, não te esquece disso. Qual é a metade de 180? Não é 90? Então, eu quero a metade da metade. Então, se a metade é 90, a metade de 90, 45. Pronto, de cabeça. Agora, 10% de 1 hora em minutos. Primeiro, vamos saber o seguinte. Em 1 hora, eu tenho 60 minutos. Então, eu preciso encontrar 10% de 60 minutos. É como se estivesse dividindo 60 para 10. Muito simples. 60 dividido para 10, 6. Então, pronto. 10% de 1 hora em minutos é 6. Nenhuma dificuldade. Agora, 20% de 1 metro em centímetros. Eu sei que 1 metro tem 100 centímetros, certo? Então, eu quero encontrar 20% de 100 centímetros. Lembra? 10% de 100 é 10, certo? É sempre uma divisão por 10. Então, 100 dividido para 10, 10% é 10. E 20% é 10 mais 10. Então, portanto, 20% de 1 metro é 20 centímetros. Ok, galerinha? As demais questões, as questões de 8 a 16, é contigo. Tenta resolver elas, que na próxima aula a gente vai estar corrigindo, tá? Tu tem até segunda-feira para fazer com calma, para rever o assunto com cuidado. Então é isso, galerinha. Bons estudos e até a próxima.